Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. É um texto que sempre falou ao meu coração, mas em um momento de escuridão, de incertezas e de não saber para onde o mundo estava caminhando, esse texto, palavra de Deus, ela veio ao meu coração como uma resposta dos céus ao coração mais fragilizado, temeroso. Então abra Lucas capítulo 5, vamos meditar um pouco e estar guardando um pouco a palavra de Deus em nossos corações. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que vissem, pudessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Verso 11: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Palavra do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos, porque nessa noite, Deus, nós cremos que o Senhor vivo e poderoso está em nosso meio, em nossos corações, nessa reunião, nesse ajuntamento, pois Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, nos despedindo, Senhor, desse momento de adoração, Deus, para sair por essas portas com grande convicção da Tua presença em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Poder sentar. O que fazer, meus irmãos, em tempos de medo? O que fazer em tempos de medo? O que fazer em tempos de solidão? Em tempos de grande opressão e pânico que se instala em minha mente e em sua mente, em nossas vidas? A Bíblia diz, palavra de Deus, que no mundo tereis aflições, mas precisamos sempre ter bom ânimo da parte de Deus para superar e avançar em qualquer circunstância. Nós vivenciamos um tempo difícil para o mundo e para também a nação brasileira, em que se fechou as portas, se fecharam as janelas, se fecharam até ambientes, tentaram fechar ambientes que proclamavam a esperança radiante das boas novas do Senhor Jesus, mas não conseguiram. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que em Lucas capítulo 5, grande multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é proclamada, anunciada, ela gera esperança no coração de homens e de mulheres. E naquele período da pandemia,
em que muitos estavam precisando de alívio, de esperança, de serem amparadas e socorridas. Muitas foram por meio da palavra dos céus, da palavra que a igreja proclama, dizendo que Jesus é a única esperança. Temos notícia, após a pandemia, um número alarmante de pessoas que ainda estão tratando do problema da solidão, da angústia, do pavor e do medo, da clausura e do período que tanto passou, presas, confinadas em suas casas, sem poder sair. A Bíblia diz que quando vamos até o encontro daquele que pode nos dar esperança, não saímos do mesmo jeito, mas radiantes, cheios de esperança. Por isso que diz o texto que multidão comprimia de todos os lados para ouvir tão somente uma palavra de esperança. Viu o Senhor Jesus, diz o texto, à beira do lago dos barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Jesus está acima das tempestades. Jesus está acima dos nossos problemas. Jesus está acima dos nossos desafios. Jesus está acima do nosso comprometimento e da missão tão árdua de anunciar a palavra de Deus. Jesus, ele está acima das tempestades. E diz o texto que ele se coloca em cima do barco, está acima do mar, abre a sua boca, e corações são impactados, socorridos e amparados por meio da poderosa palavra de Deus. O que mais a igreja do Senhor Jesus precisa em tempos de perseguição é estar alicerçada na palavra eterna do Senhor Jesus Cristo, palavra que pode nos trazer alívio, cura, mas também fortaleza. Diz o texto que em cima dos barcos que pertencia a Simão, Jesus, ele se afasta e da praia. Então sentou-se no barco e ensinava as boas novas de salvação. Começamos o culto e, se você está lembrado, falei um pouco a respeito desse relato que assola a Europa, a Inglaterra, país que lançou William Carey, país que lançou tantos outros homens missionários, arautos da palavra de Deus, anunciando tempos de refrigério, tempos de avivamento, e que trouxe grande transformação. Hoje, a Inglaterra e a Europa, lugares que eram ambientes de esperança, hoje boates, fechados esses lugares, onde não mais se prega a palavra de Deus. Crianças que não são mais ensinadas a respeito do reino de Deus. Crianças que não têm mais contato com o Novo Testamento, com o ensinamento a respeito de quem é Deus. Daí nós podemos concluir para onde o mundo está caminhando, para onde a nossa nação também está caminhando, para onde famílias estão sendo direcionadas, meus irmãos. O tempo de crise que assolou nosso país e o mundo, chamado de pandemia, somente um sinal daquilo que está
para ser revelado nos últimos dias. Já vivemos grande pavor e angústia, mas aquilo que está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo há de superar esse tempo tão difícil. E esse tempo difícil, Deus está, por meio do seu Espírito Santo, contando com os Gideões, imprimindo o seu texto sagrado, levando porções da palavra de Deus a lugares tão distantes. Mas Deus também conta com você em sua casa, no meio da sua família, no seu ambiente familiar, para disseminar, para exaltar, para ler, para meditar, para falar mais da palavra de Deus. Foi um período de grande perseguição que Jesus ele chamou muitos homens e mulheres para tomarem parte de uma grande missão, falar sobre as boas novas do Senhor Jesus. As boas novas do Senhor Jesus quebra os grilhões da morte, arrebenta as portas tão impenetráveis aos olhos humanos. As boas novas do Senhor Jesus têm o poder de vencer a morte. As boas novas do Senhor Jesus têm poder de trazer alegria, vigor e renovação àquele que está sem nenhum vigor.